Marcos capítulo 6, do verso de número 1 ao verso de número 6, diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Verso 2. Quando chegou um sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmã de Tiago? Aliás, irmão de Tiago, irmão de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que o profeta, podia ler essa parte comigo na NVI? É que um profeta não tem honra. Vou ler novamente para você ler comigo, tá bom? Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Vamos orar, Pai? Essa é a sua palavra, essa é a sua igreja, seus filhos, seus pequeninos. Nós estamos aqui, Pai, um culto jovem, dinâmico, mas com os nossos corações tementes, abertos, ó Pai, necessitados da Tua palavra. Vem falar conosco, com cada um, Pai, aqui, coletiva, mas também individualmente, estabelecendo, ó Pai, no nosso coração. E eu te peço, Pai, sobre toda a nossa juventude e a nossa igreja, fortalece, estabelece, ó Pai, enriquece a cultura de honra já existente no nosso coração, essa noite, por meio da Tua palavra e por meio do Teu Santo Espírito. É isso que nós oramos te pedindo e desde já agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Não tem honra, é o que Jesus está dizendo acerca da galera, do povoado, dos seus próprios irmãos, dos próprios familiares, daquela galera de Nazaré, que quando ele estava ensinando e pregando, não recebiam com alegria, não recebiam com o coração aberto, com os ouvidos desejosos, os ensinos do nosso Mestre, do nosso Jesus. E é isso que durante esse mês agora de abril, pelo menos hoje e no nosso próximo culto, se assim o Senhor permitir, nós vamos conversar, nós vamos falar acerca de honra. Um princípio muito importante, muito necessário. A Bíblia traz muito, mas nos nossos dias atuais, aonde a desonra e o espírito de desonra está tão ativo nesse mundo, infelizmente, até dentro das igrejas, é uma coisa que por muitos momentos passa batido. Por muitas vezes nós acabamos por não saber, nos tornando ignorantes acerca de um tema tão necessário. Então, pastor, o que é honra? O que seria então essa honra de forma muito simples e prática para as nossas vidas? Honra é tratar algo ou alguém com o seu devido valor. É tratar algo ou alguém com o seu devido valor. Eu pergunto aqui para vocês essa noite: alguém gosta ou tem algum objeto, um anel, uma aliança, uma corrente de ouro? Quem tem? Eu te pergunto, você trata de qualquer forma? Você guarda em qualquer lugar? Você deixa na mão de qualquer pessoa? Se acontece um evento inesperado de você perder, como a minha esposa essa semana perdeu, é muito parecido com Lucas capítulo 15. Chama as amigas, chama a polícia, chama todo mundo, ninguém sai daqui de casa. Vamos varrer, vamos procurar até encontrar. E quando você encontra, uma grande alegria. Por quê?
você encontrou algo que tem valor para você. Um objeto de valor. Agora, é óbvio que nós sabemos que pessoas valem mais do que o próprio ouro. Amém ou não amém? Pessoas valem mais. Então, nós não podemos também, assim como nós temos cuidado com algo que nos vale, né? Para algumas pessoas aqui é o ouro, para algumas outras pessoas talvez seja o óculos, talvez para algumas outras pessoas o relógio, talvez para outras pessoas o celular, o computador, uma cadeira, os utensílios da cozinha. Não sei, um tênis, alguma coisa, uma roupa. Se nós tratamos essas coisas com valor que nós atribuímos, quanto mais valor nós não devemos dar às pessoas. Às pessoas. E, preparando, orando, eu lembrei de uma história que certa feita li, e que nos faz compreender muito bem qual seria então essa ideia de honra, que nós somos um pouco seletivos. Alguns objetos honramos, algumas pessoas honramos, mas o chamado, o alerta para nós nesses dias é que todas as pessoas são necessitadas da nossa honra. E essa história traz muito essa ideia, que eu quero que você observe, onde um homem já na sua melhor idade, com mais de 40 anos de casado, ele chega à floricultura, onde já há bons mais de 20 anos, comprava todos os meses uma orquídea para sua esposa. E naquele dia em questão, como já conhecia o atendente, ele anuncia: olha, meu senhor, não temos orquídea hoje. E o homem então agradece e diz que irá procurar em outro lugar aquela flor tão bonita e tão valiosa que a sua esposa amava. Quando o atendente então o indaga antes que ele pudesse ir embora: mas meu amigo, sua esposa não gosta de nenhuma outra flor? Ao que aquele senhor aproveita e abre o seu coração respondendo: olha, meu amigo, ela deve gostar sim. Bem, já fazem 5 anos que ela mal se lembra de mim. Ela tem Alzheimer, em estado muito avançado. Mas mesmo assim, eu gosto de levar a melhor e preferida flor para ela. Ao que aquele atendente então retorna: mas meu amigo, então quer dizer que ela nem se lembra quem você é? Por que você não leva então para ela qualquer uma flor, uma mais barata? Então aquele senhor bate no ombro do atendente e responde: é verdade, ela não sabe mais quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Eu sei muito bem quem ela é. Queridos, hoje eu quero começar a falar com vocês um assunto muito importante e necessário para a igreja nos nossos dias. Presta atenção nisso. Muito necessário e importante para a igreja nos nossos dias. Falar sobre honra, queridos. Honra é tratar o nosso próximo com o seu devido valor. E biblicamente não há ninguém inferior a nós. Não há ninguém inferior. Ou será que tem alguém que foi feito de um barrinho assim, de segunda qualidade, de um pó diferente? Somos todos pó. Somos todos alvo da mesma graça, do mesmo amor e do mesmo perdão do nosso Deus. E assim como o nosso próximo também é alvo do mesmo amor, da mesma graça e do mesmo perdão do nosso Deus. Quando o assunto é honra, biblicamente já nos salta um versículo muito conhecido. Qual é o texto que vem ao seu coração quando o assunto é honra? Muito conhecido. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim a palavra do nosso Deus: honre ao Senhor com todos os seus recursos, algumas versões diz com todos os seus bens, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Esse texto deixa claro algo para nós, que precisamos começar a nos aprofundarmos nesse princípio.
A honra é também uma semente. A honra dá frutos. A honra tem a sua recompensa, ou como biblicamente normalmente vai trazer, quem honra tem o seu galardão. Recompensa por um serviço prestado. Quando nós vamos mergulhando acerca desse princípio, isso vai ficar mais claro para nós. Mas o que é importante para nós aqui essa noite é que o chamado de Deus é para nós vivermos uma cultura de honra e não de troca. O que está enraizado na sociedade? E o que tem se esparramado para dentro das igrejas? Uma cultura de troca. E não uma cultura de honra. Porque, por muitas vezes, esse próprio texto é colocado fora do contexto, no momento de dízimos e oferta, e é dito assim, honre ao Senhor, viu? Aí o seu celeiro vai ficar cheio. Enquanto o que o texto está nos ensinando é um princípio, o princípio de honra. O nosso papel é honrar, 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 honrar. Mas a gente sempre é rápido em pensar, mas o que eu ganho com isso? Deixa eu te falar. Se o seu pensamento ainda é esse, você está no pior lugar que poderia estar essa noite. Porque a igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus, é um lugar onde nós já recebemos infinitamente mais do que aquilo que a gente merecia. A gente poderia não ganhar mais nada, e ainda assim a gente deveria honrar o Senhor. Algumas pessoas têm muita dificuldade de honrar o Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda. Algumas pessoas acham que estão honrando ao Senhor com a sobra, com os restos. Com uma partezinha, deixa eu ver aqui. Já paguei tudo, as minhas contas, agora sobrou aqui um pouquinho. Deixa eu me inscrever no JN Go aqui. Estou honrando o Senhor. Sobrou aqui um pouquinho, tem oferta, aquela oferta da água, né? Tem aquela outra oferta lá agora, da Páscoa. Esse final de semana, pronto. Vou mandar aqui um trocadinho para o missionário comprar um ovo de Páscoa lá também. Já dei ovo de Páscoa para toda a minha família, né? Já enchi o meu bucho, já fui no cinema, já garanti minhas passagens de avião para a Conferência Nacional dos Jovens de outubro. Agora sobrou aqui um pouquinho. Quando o assunto é honra, ele é um princípio e sempre é uma primícia, e sempre é primeiro sobre o Senhor. Da mesma forma que quando a gente honra, a gente está honrando o Senhor como um princípio, quando a gente desonra qualquer pessoa, a gente está também desonrando o nosso Deus. Então, nós estamos completamente errados quando nós, ao invés de vivermos uma cultura de honra, nós vivemos uma cultura de troca. Só que isso é muito natural, nós aprendemos a viver a nossa vida assim, como troca. E a gente avalia e pensa da seguinte forma: algumas pessoas merecem a minha honra. Algumas pessoas merecem, outras não. E é diante desse sofisma, dessa mentira, desse pensamento equivocado acerca da vida e acerca de Deus, que nascem todos os tipos de preconceitos absurdos, tais como racismo, tais como homofobia, como machismo, como feminismo, como classismo, ou como alguns outros tantos, que todos nós somos sujeitos a passarmos, ou a se descuidarmos, acabarmos por cometer ele contra o nosso semelhante. A gente pensa que a honra, então, tem a ver com a outra pessoa precisa merecer que eu a honre, mas o que precisa enraizar nos nossos corações e que a gente precisa refletir muito sério, é que o que menos tem a ver se uma pessoa deve ser honrada ou não, é se ela merece ou não. A honra tem tudo a ver com quem é o nosso Deus, com quem é o nosso Senhor, com quem nós adoramos. Veja só se não é dessa forma. A gente pensa assim: aquela pessoa não merece, por quê? Porque ela não é intelectual como eu. Ela não fez nem sequer uma faculdade, quanto mais uma pós-graduação, quanto mais um mestrado ou um doutorado. Ela não é PhD em nada. Não merece a minha atenção.
Outras pessoas pensam que é pela parte financeira. Onde é que você mora aqui nessa cidade? Ah, mora lá naquela parte mais afastada? Não dá nem para sair de casa quando chove, né? Fica muito ruim, não. Essa pessoa não merece a minha honra. Não, olha só aquele outro amigo. Olha só como ele que se veste, ele não tem uma camisa florida tão linda quanto a do Vitinho, não. Não quero nem saber dele. Ou então, que carro ele dirige? Meus amigos, falar em carro, vocês não sabem. Alguns, às vezes, vem a gente andando hoje, por 9 anos, como eu sofri preconceito por causa do carro que eu andei em São Paulo. Só foi quando a Maili chegou na minha vida que as coisas prosperaram, amigos. Todo mundo corria para ir para os outros carros, ninguém queria vir comigo. Algumas pessoas exercem um preconceito e deixam de honrar outra pessoa por causa do lugar que essa pessoa come. Acabou o culto, vamos para onde hoje? Cebozão. Vou, não. Dá não, amigo, para ter. Eu tento te honrar, eu tento estar com você, eu tento te dar o prazer da minha companhia, mas só se for depois da meia-noite e tiver tudo fechado. Lá não cola. Outras pessoas acham que devem honrar alguém por causa do tipo físico. Ó, ali é sarado. Eu já sofro gordofobia, viu? Quando você passa dos 3 dígitos por alguns momentos na sua vida. Mas tem uma que é muito enraizada em nós, especialmente. Porque, como cristãos, filhos de Deus, nós corremos o risco de começarmos a desonrar pessoas por causa da religião delas. Por causa da religião. E a gente passa a se considerar agora superior, detentores da verdade. Deixa eu te dizer, você não detém a verdade, você pode conter a verdade em você se a verdade te transformou e te salvou. Esse é um preconceito muito comum em nós. A gente pensa que alguns certos tipos de religião não têm valor. E aí a gente debocha, a gente se afasta. E a gente não exerce o princípio da honra sobre o nosso semelhante, que é alvo do amor, da graça e do perdão de Deus, como eu e você somos. Não exercemos. Queridos, a desonra aponta para um ídolo no nosso coração. Porque a desonra ou a honra apontam para uma vida cheia ou vazia de Deus. Nós não honramos outra pessoa por quem ela é. Eu honro outra pessoa porque eu sei quem eu sou em Deus. Porque Deus me alcançou. Porque o Evangelho me salvou. Porque o amor de Jesus me constrangeu. Porque eu sou uma nova criatura. Olha só, para nós que hoje celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor nesse final de semana. Não existe esse monte de divisão, de raça, de gênero, de cor, de um monte de coisa, não. Para nós só existe uma importante, única, eficaz e realizada na cruz do Calvário. E essa divisão, ela fala sobre pecadores obstinados e pecadores perdoados. E ainda assim, nem por isso nós somos melhores do que os obstinados. Porque todo o mérito do nosso perdão está na obra graciosa e gloriosa do nosso Senhor Jesus. Ele quem nos amou. Ele quem nos escolheu. Ele quem tem nos alcançado. Uma linguagem muito corporativa, pelo menos em São Paulo, alguns acham que honra é network. Ó, se for interessante honrar o Vitinho, eu vou honrar, porque posso ter um retorno com aquilo. Entendeu? Exemplo prático disso. Meu aniversário, o Vitinho me deu parabéns. Vai receber um parabéns de volta, hein? Mandou só um parabéns e uma exclamação, e um sorrisinho.
Não sei não. Não fez nenhum texto dizendo as minhas qualidades, as minhas características. A Vitinho fez um texto todo lindo, mas minha linguagem de amor é presente. Não me deu nenhum presente, miserável. Vou te honrar, não. Por que eu vou honrar esse cara? Que é meu melhor amigo, não deu nenhum presente. Nem para ter pegado uma flor ali no mato e me dado. Pelo menos. Algumas pessoas acham que honra é network. Ganhe um presente, deixa eu aqui ver quanto custa. Ah, R$300. Aí sim, isso aí merece minha honra. Ó, tô fechado com você, hein? No seu aniversário pode esperar que eu vou dar um de 200. É nóis. Honra não é network. Isso é muito comum nas instituições, na política, e tem se tornado, por isso, eu chamo a nossa atenção como igreja, como irmãos, como filhos do Senhor. Até dentro das igrejas tem se tornado normal. Mas isso não é um princípio do reino dos céus. Não é. Honra também não é essa reação, entendeu? Nossa, olha aqui como fulano chega, me trata bem, me abraça. Ah, não, aquele camarada chega assim, todo bruto, cuspindo na gente. Não, esse daí eu quero longe, não quero nem falar. Honra não é uma questão de ser honrado, é uma questão de honrar o próximo. Se esse princípio cristão está nos nossos corações, então ele vai transbordar sobre a vida das pessoas ao nosso redor. Ele vai transbordar. Honra também não é uma fraqueza. Algumas pessoas consideram como que se honrar outra pessoa fosse uma fraqueza. E aí a gente prefere detrair, diminuir, falar mal da outra pessoa. Parece que quando a gente critica alguém, dá um ar de que a gente é inteligente, de que a gente é superior. Parece que desfazer das ideias de outra pessoa nos faz mais bonitos, nos faz um barrinho, um vasinho mais bonito. Nas redes sociais isso é muito comum e normal. Muita gente dando a sua opinião, se posicionando contra, tentando se demonstrar superior com debates sem fim. Sem fim. Mas o que a Bíblia está nos dizendo, queridos, nesse texto tão precioso das Escrituras que nós lemos, é que em um ambiente de desonra, em um lugar aonde Jesus não é honrado, os céus se fecham sobre as nossas vidas. Assim como a honra é uma semente que pode frutificar, a falta dela é uma semente que impede as bênçãos, os processos de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero que você preste atenção em uma coisa fundamental desse texto. Jesus está na cidade dele, ele está ensinando, ele está pregando, e algumas pessoas estão dizendo assim, diminuindo, mas não é o carpinteiro? Não é o filho de José? Não é irmão de Tiago? Irmão de Judas? De Simão? Olha só, as outras irmãs dele não estão aqui, em outras palavras, não é aquele que cresceu aqui brincando com a gente, correndo, que ficou perdido lá no templo quando tinha 12 anos? O que ele pensa que é agora? Para vir nos ensinar, pregar para nós, e ficaram escandalizados por causa dele. E a Bíblia é tão forte, quando ela vai dizer no verso de número 5 desse capítulo 6, que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Como é que é? O Filho de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, a essência do próprio Deus, o Eu Sou, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é que ele não quis. O mestre do amor, o mestre da compaixão,
não pôde fazer nenhum milagre. Por que não? Aonde há espírito de desonra, os céus estão fechados sobre as nossas vidas. Onde há um espírito de desonra, mesmo Deus sendo todo-poderoso, Ele não pode fazer milagres. Engraçado que o texto vai contrapor, como se Ele não tivesse feito nenhum, mas Ele pôde, se não realizar, alguns poucos. Por quê? Havia algumas pessoas com fé e reconhecendo quem Ele era ali. Mas o espírito predominante, assim como em muitos lugares, em muitas igrejas hoje, é o espírito crítico, o espírito de censura, o espírito de desonra, de detração. E aí a gente pensa assim, cantamos, louvamos, somos bênção, somos fortes. Mas se o espírito que atua ali, dentro daqueles grupinhos, dentro daquele grupão, é um espírito de desonra, aquela igreja, aquele grupo, aquelas pessoas estão fadadas a viverem sem a boa mão de Deus estendida sobre elas. Estão fadadas. É o que o texto nos diz. E eu quero ir com vocês para um outro texto, para a gente compreender isso um pouco mais detalhadamente. Agora, queria que você abrisse comigo Mateus capítulo 10. Antes de nós lermos Mateus capítulo 10, eu queria trazer mais uma definição que eu gosto bastante sobre honra. Honra é amor em ação. Honra são atos de amor. O próprio Evangelho de Jesus vai nos ensinar que o nosso amor não deve ser só de palavras, deve ser de ação, deve ser de obras. E aí a gente vai chegar agora num texto muito especial, que me despertou observar ele de uma forma que eu nunca tinha visto, até que me interessei por pesquisar, estudar acerca de cultura de honra alguns anos atrás. E esse texto vai dizer, Mateus 10, a partir do verso 40, Jesus está dizendo, quem recebe a vocês, vai mandar os 70 para uma missão, e Ele vai dizer, quem recebe vocês, recebem a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, vai receber recompensa, galardão de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, vai receber recompensa, galardão de um justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá de maneira alguma a sua recompensa. Lembra que a honra sempre tem uma recompensa, um galardão? Ela é uma semente, ela é um ato de amor. E nesse texto eu aprendi que Jesus está aqui nos fornecendo aquilo que nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, poderíamos dizer, honra em 3 dimensões, honra 3D. Não sei se você está com o seu óculos aí, para poder enxergar, mas queria te convidar a abrir os seus ouvidos, a sua mente, os seus olhos e o seu coração, para aquilo que o texto bíblico está nos dizendo. Que quem recebe um profeta, e depois quem recebe um justo, e depois quem recebe um desses pequeninos, é porque o Senhor está nos falando de honra em 3 dimensões. Em 3 dimensões. Primeiro, os profetas, aqueles que nós diríamos hoje, os nossos líderes. Depois Ele está dizendo os justos, aqueles que seriam os nossos pares, aqueles iguais a nós. E depois Ele está dizendo os pequeninos, aquelas pessoas que de certa forma estão subordinadas aos nossos cuidados, dependendo de nós, de alguma forma, para algo. E em toda a nossa vida nós podemos observar essas 3 dimensões, essas 3 instâncias. Ou, por exemplo, na sua casa, os seus pais são os líderes e os profetas na sua vida?
Se não são, deveriam, se arrependam. Também você tem os iguais. Quem tem irmãos? E quando você tem filhos, você tem os pequeninos. Pessoas que dependem. Você que tem um irmãozinho mais novo, que tem algumas responsabilidades sobre ele também. Você tem um pequenino, um sobrinho, alguém que necessita do seu cuidado. Então, esse texto vai nos trazer um auxílio para compreender essa questão da honra, dos atos de amor, de atribuir valor às pessoas, independente do lugar que elas tenham nas nossas vidas. Devemos honrar quem está acima, devemos honrar quem está, de alguma forma, em algum aspecto da nossa vida, igual a nós, devemos honrar aqueles que estão pequeninos, aos nossos cuidados, dependentes, de alguma forma, de nós. Lembrando que honra não é sobre quem está me liderando, ou quem está aos meus cuidados. Honra é principalmente sobre quem eu adoro, sobre quem eu amo, sobre quem eu sou em Deus. Então, quando nós honramos alguém, ou desonramos alguém, existe sempre alguém que está sendo honrado ou desonrado primeiro, se é que nós somos filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui essa noite? Olha só o que a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Timóteo capítulo 2, verso número 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? O homem, Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos com Deus, se nós somos filhos, se nós somos salvos, é porque houve um mediador para essa nossa salvação. Quem é? Jesus. Mas esse texto, os comentaristas vão dizer que não está somente dizendo que Jesus é o nosso mediador, porque quando no original vai usar no plural, entre Deus e os homens, significa também que se estamos em Deus, Jesus nos media o nosso relacionamento na vertical, mas Ele também deve mediar os nossos relacionamentos na horizontal. Ou seja, por sermos seres complicados, pecadores, e porque desde o Éden, nós rompemos o relacionamento na vertical, na horizontal, com a gente mesmo, com a natureza, a gente estragou tudo. Agora, sem Jesus, a gente não sabe se relacionar corretamente com nada e nem com ninguém. E quando Jesus entra nas nossas vidas e nós, então, somos reconciliados, restaurados, adotados, perdoados, regenerados, tudo o que você quiser, agora o Senhor nos capacita para que os nossos relacionamentos horizontais também sejam saudáveis. E vem uma outra verdade do apóstolo Paulo sobre as nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 14, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. E qual que é o propósito dessa morte? Ele morreu para que todos aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Aí, chama a sua atenção no verso 16. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, do ponto de vista da carne. Ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma, já agora não consideramos. O que significa? Quando nós não éramos reconciliados com Deus, não tinham como a gente desonrar mais a Deus, porque Ele nem era o nosso Pai, Ele nem era o nosso Senhor. Nós éramos somente criaturas dEle. Então nós considerávamos as pessoas do ponto de vista da carne. Tá bom? Quero chamar 3 jovens abençoados aqui à frente para a gente deixar isso bem pedagógico, dinâmico. Vitinho, que está rindo demais. Vem mais 2 jovens aqui, vem. Você está louco para vir, né, Vitinho? Vem aqui rapidinho, para a gente entender. Pode vir você também. Mais um. Só mais um, viu, gente? Está todo mundo aqui? Falta um, né, aqui, né, Vitinho? Só mais um. Escolhe um, Vitinho. Vem, Henrique. Gente, presta sua atenção nisso, tá? As mensagens vão continuar, pelo menos por mais uma semana. Mas eu achava que ia conseguir avançar bem mais do que a gente vai avançar, mas isso aqui é fundamental.
Deixa eu ver aqui. Indira, faz um favor. Vai para o lado direito do Vitinho, isso. Aí o Vitinho ele não era reconciliado com Jesus, tá bom? Indira vai estar simbolizando Cristo. Aí, a gente, antes de Jesus, quando a gente não era constrangido pelo amor de Deus, a gente era carnal, carnudo, humano. Vitinho, pode desonrar o Henrique, Vitinho. Pode desonrar, Isso, desonrar ele. Fala aí mal dele, lembrando que você é crente na vida real. Isso. Incircunciso, fariseu. Raça de víbora, é isso. Então o Vitinho está lá, está desonrando o Henrique. Tranquilo. Com um monte de nomes que não são esses gospels. Certo? Por quê? Ele não é reconciliado, ele não tem relacionamento com o Senhor. Mas agora Jesus entrou na sua vida, Vitinho. Ele é seu mediador com Cristo. Glória a Deus. Isso, agora Indira, volta para o meio. Você viu onde que Jesus estava? Estava na dele, só que agora, tá certo? Agora, Vitinho, você foi reconciliado com Jesus, amém? Agora você é crente mesmo, garoto. Mas você teve uma explosão de raiva, um ataque, você está num dia mau. Vamos dizer que você era uma garota e está de TPM. Tá bom? Só exemplificando. Você está num dia muito difícil, Vitinho. Aí você agora vai desonrar o Henrique. Daí de onde você está, tá? Você é uma nova criatura, Jesus está na sua vida, desonra o Henrique. Seu corintiano, isso, vai. O que acontece? Agora o Vitinho não está desonrando só o Henrique. Tem alguém que vem antes dele. Honra o Henrique agora, Vitinho. Honra o Henrique. O Vitinho está honrando, antes de honrar o Henrique, ele está honrando a Jesus. Pode aplaudir o Senhor pela vida desses três aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado. Pode voltar para o lugar de vocês. Você junta o texto de Timóteo com o texto de Coríntios, e de modo de que agora em diante a gente não considera mais ninguém do ponto de vista da carne, porque Jesus não nos reconciliou somente com Ele, mas nos reconciliou uns com os outros. Então, quando a gente ama, a gente está amando primeiro Jesus. Quando a gente fala mal do nosso semelhante, estamos falando mal primeiro daqueles que é o nosso Senhor, daquele que é o nosso dono, daquele que é o nosso Salvador, daquele que nos comprou. Você não reconheceu que você é comprado, que você é lavado, que você é redimido. A ninguém mais consideramos do ponto de vista da carne. E aí a gente precisa entrar em algumas coisas muito importantes, gente, porque infelizmente a cultura de desonra está nas nossas músicas, está nas nossas brincadeiras, está impregnada na nossa mente, está nos filmes. E quando eu falo, gente, está dentro da igreja, é tão triste. 2 anos atrás, a gente no auge da pandemia, eu recebi um vídeo em um grupo cheio de líderes, com muitos pastores, com muitos amigos próximos, chegados do coração. E o vídeo era o seguinte: uma pessoa de outra religião, sem máscara, tomando tapa, tomando chute, sendo xingado por várias pessoas na rua, várias, sendo humilhado. E aí eu recebi aquele vídeo num grupo de líderes, de pastores, e todo mundo rindo, up. Nossa. Eu fiquei pensando, será que aquele homem que estava sendo xingado, apanhando, humilhado, ele foi feito de um pó inferior ao que eu fui feito? Eu saí do grupo. Eu me recusei a fazer parte daquilo. Aonde tem espírito de desonra, não podemos viver os milagres do Senhor. Agora,
eu sou melhor do que aqueles que ficaram no grupo? Sou do mesmo pó. Mas eu fui alcançado e transformado pela graça do Senhor, eu resolvi viver esse princípio na minha vida. Em alguns tipos de desonra eu tenho mais facilidade de me desvencilhar como essas. Mas tem alguns outros tipos de situações e de vídeos que são desonra, disfarçada de entretenimento, e por muitas vezes eu me pego tendo que lutar contra o meu próprio eu. E pensando, nossa, eu achei que isso era justo, eu achei que isso era belo, eu achei que isso era amável. E eu preciso me encher mais daquilo que a palavra diz. E eu preciso me lembrar quem eu adoro e quem é o meu Senhor. Eu não preciso encontrar nada em ninguém que me faça merecer a honra. Porque a honra não depende do outro. Depende de quem nós adoramos, de quem nós amamos. Queridos, as coisas vão apertar muito para nós nesses dias. Eu não sei se vai ser mais uma ou duas mensagens, mas a Bíblia diz assim para nós. A Bíblia diz assim, que toda liderança civil, que todos os governantes, eles são estabelecidos por Deus. São estabelecidos por Deus. A Bíblia diz assim que as lideranças familiares são estabelecidas por Deus na nossa vida. A Bíblia vai dizer que as lideranças profissionais são estabelecidas por Deus na nossa vida. E que, como nós lemos nesse texto, as espirituais, os profetas também são estabelecidos por Deus. Eu queria ter conseguido falar desses 4 aspectos hoje, porque se nós entendermos que as lideranças governamentais, elas são estabelecidas por Deus, a gente deveria usar menos a nossa boca, a nossa rede social, para falar mal do governador, do presidente, dos políticos. E a gente deveria tomar o conselho bíblico como parte da nossa vida. E a gente deveria se ajoelhar e orar mais pelos governantes. Mas a gente sempre é rápido em omitir uma opinião. A sua opinião é importante. Pode ter certeza disso. Para mim ela é. Para essa JNI, para essa igreja, ela é importante. Mas a partir do momento que você negligencia um princípio bíblico como o de orar, a sua opinião é carnal. É isso que o mundo está cheio. É isso que as igrejas... Opinião, opinião, opinião. Sabe o que Daniel fez no meio do governo de Nabucodonosor? Ele continuou seguindo a rotina dele, 3 vezes por dia. Se ajoelhava e orava. Sabe o que Paulo fez? Quando o imperador era um dos mais truculentos de todos os tempos, Nero. Aí você fala, como é que eu vou me submeter a um rei desse? Aí Paulo, eu recomendo que se façam e se revistam de orações todos os homens, reis e governantes. Aquele que logo ali à frente mandaria degolá-lo. Mas a mente e o coração de Paulo eram a mente bíblica, dos céus, de Cristo, da palavra, de honra. E aí, a nossa vida está tão difícil, é claro, os céus estão fechados sobre a nossa vida. Porque desonramos, não só os governantes, né? Mas por muitas vezes aqueles seres dos mais especiais que Deus colocou na nossa vida, os nossos pais, a nossa casa, o nosso lar. Primeiro mandamento com promessa. Não foi, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirá falsos testemunhos, não. 4 são com relação a Deus, é por isso que a lei é resumida em amarás o Senhor seu Deus e amará o teu próximo. Aí os próximos 6, não começa com uma coisa negativa, que a gente não precisa fazer, porque o Evangelho, o Reino de Deus, nunca foi sobre o que a gente não precisa fazer, sempre foi sobre aquilo que a gente precisa e deve fazer. E aí, quando a lei começa, o 5º é honra, honra, porque se a gente honrar, aí a gente não vai precisar, nossa, não preciso disso, não preciso daquilo outro, não.
a honra está no meu coração. Então eu honro os governantes, eu honro os meus pais, eu honro o meu chefe, por mais atribulado que ele seja. Eu honro o meu lugar de trabalho. O meu tempo de trabalho é para dar o meu melhor. São 8 horas de trabalho, é para trabalhar, é para suar a camisa, é para fazer a diferença, é para honrar a Deus no meu ambiente de trabalho. E o que dizer então das lideranças espirituais? Porque quando a gente não honra o Pai, não honra os governantes, não honra o nosso próprio líder, quem dirá mais? Que a igreja tem se tornado cada dia mais aos olhos humanos um shopping, um mercado de venda de serviços espirituais. Se a gente gostar do louvor, like, up. Se a gente não gostar, oh, que louvor mais atribulado. Esquecemos que é para o Senhor, achamos que é para a gente. Miriam pagou tão caro por desonrar o seu irmão e líder Moisés. Mas Ana foi tão agraciada por Deus, porque mesmo tendo sido chamada de bêbada, e uma palavra muito forte que um profeta, já na sua velhice, pronunciou contra ela, ela disse assim, com respeito àquele líder espiritual: meu Senhor, não é isso que está acontecendo. Olha, imagina só alguém hoje injuriado por um líder espiritual. Teria o respeito de chamar aquele líder ainda de Senhor, de profeta? Samuel. Porque a honra sempre tem os seus frutos, e a desonra também. E a gente vai mergulhar mais fundo nessas coisas, porque eu estou falando hoje dessas 4 coisas que vamos nos aprofundar no próximo JTNI, que quer dizer somente aos profetas, aos que de certa forma têm uma posição de liderança, de cuidado sobre nós. As coisas vão apertar mais quando a gente começar a falar dos iguais, e vão ficar pior quando a gente começar a falar dos pequeninos. Porque se a gente ama alguém que pode nos fazer benefício, como um rei, um presidente, os pais, ou o nosso patrão, não é mais que a nossa obrigação. Existem demissão, existe a palmada, você desrespeitar os seus pais. Eu já tomei palmada já, dos meus pais, mesmo sendo maior de idade. Já, peia. Você não sabe o que é palmada? É peia. Agora, quanto mais dos nossos iguais. Porque o problema com os nossos superiores, muitas vezes, é espírito de rebeldia, de discordância, mas com os nossos iguais é a competição. Parece que é o nosso adversário. Meus irmãos, o adversário do Filho de Deus é o capiroto, é o capeta, é o rabo de seta. Não é seu irmão, não. Ele é seu irmão. E quanto mais dos pequeninos, então, que aí não é mais de uma visão crítica, nem uma visão de competição. Sabe o que a gente faz normalmente com os pequeninos? Desprezo. E a palavra de Deus tem conselho, tem direção. E louvado seja o Senhor que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu acredito que o que o Senhor quer fazer sobre nós, que temos missão e propósito tão lindo, não é verdade? Fazer discípulos, lavar as ruas dessa cidade, vivermos o Evangelho na sua totalidade. Ele quer derramar o amor de uma forma nova, em atos práticos, estabelecendo uma cultura de honra sobre o seu coração, sobre a nossa juventude, uma cultura ainda mais forte sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre a nossa vida. Eu não tenho dúvida que, até aqui, de alguma forma, o Senhor já falou com você hoje. Se Ele falou, eu queria te convidar a ficar em pé, para a gente orar.